Jurassic Park 3 poderia ter sido um filme completamente diferente do que você viu. Pouca gente sabe, mas existiam cenas brutais, batalhas de dinossauros que foram deletadas e até um final alternativo que mudaria completamente a história. Imagina um confronto ainda mais épico entre o espinossauro e o T-Rex, ou momentos que nunca chegaram a ver a luz do dia. Hoje eu vou revelar tudo isso, as cenas deletadas, as ideias descartadas e como esses elementos poderiam transformar a forma como a gente vê Jurassic Park 3. Então já chega aqui deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou Eric Birelais e vamos junto para mais um vídeo. Não tem como começar um vídeo sobre Jurassic Park 3 sem mencionar a figura mais icônica do filme, que é o espinossauro. Essa criatura rapidamente conquistou os fãs pela sua imponência contra outros dinos, além do fato de ser muito maior e mais brutal do que o próprio T-Rex. Inclusive, a batalha entre eles é um dos momentos mais memoráveis de toda a franquia. E o curioso é que essa cena que a gente acaba vendo o espinossauro lutando contra o T-Rex, ela poderia ter sido, na verdade, muito maior do que a gente viu dentro do filme. Os planos iniciais era que o confronto entre eles fosse algo muito mais equilibrado, com ambos causando ferimentos um no outro. A ideia era passar para o público a sensação de que o espinossauro teve que suar bastante para sair vitorioso. Outros detalhes interessantes são essas artes conceituais de como o espinossauro derrotaria o T-Rex. Dá pra ver que a luta teria um desfecho bem brutal, já que em vez de apenas quebrar o pescoço do seu oponente, veríamos o espinossauro arrancando uma parte da garganta dele com os seus dentes. Inclusive, existe uma versão digitalizada dessa cena estendida que foi feita para testes, mas acabou não indo para o corte final do filme. Também podemos ver o momento em que o espinossauro arranca parte do pescoço do T-Rex nesse teste de câmera feito com bonecos e, nossa galera, teria sido algo muito legal de ter visto no cinema. Só que, infelizmente, essa batalha ela acabou sendo reduzida e isso acabou acontecendo por conta da classificação do filme, já que os produtores eles queriam atingir uma quantidade maior de pessoas, então deixar uma cena tão brutal que deixaria com que a criançada não fosse ver o filme, aí ia prejudicar um pouco eles. Mas vamos ficar felizes porque pelo menos nesse caso a gente conseguiu ver a luta. E eu tô dizendo isso porque nesse mesmo filme tem batalhas que foram completamente deletadas. Um bom exemplo disso é o confronto que deveríamos ter visto entre os raptores e os pterodons. Segundo o ator Sam Neill, haviam planos para uma cena de interação entre essas duas espécies, que acabaria se transformando em uma grande batalha. O objetivo era mostrar que os predadores da ilha eram uma ameaça tanto para os humanos quanto para outros dinos que disputavam território. Segundo rumores, veríamos os pterodons usando a sua vantagem aérea para descer e atacar os raptores, que por sua vez teriam que trabalhar em bando para cercar os seus oponentes. E o legal é que isso até lembra o que a gente viu no mais recente Jurassic World Recomeço, onde vemos que existe um dino mutante com asas chamado de Mutaton que caça os velociraptores da ilha. Então é até interessante pensar que os raptores têm meio que uma rivalidade histórica contra os dinossauros voadores, né? Cara, bem legal isso. Tudo bem que é bem verdade que não tem muito nesse negócio de somos arqui-inimigos e tudo mais. Não, os velociraptores meio que atacam tudo que eles vêm pela frente. E uma prova disso é uma outra cena deletada do Jurassic Park 3, onde a gente veria os velociraptores cercando um Ankylosaurus. Essa cena deletada, ela aconteceria logo depois da equipe principal descobrir sobre o laboratório abandonado. A ideia desse confronto seria basicamente mostrar a dificuldade dos raptores contra um herbívoro grande e resistente. Tá, mas agora voltando a falar sobre o espinossauro, acredite se quiser, mas existiria uma cena desse dinossauro envolvendo o Egito. Pois é, vocês já vão entender. Aparentemente, a ideia era apresentar logo no início um grupo de paleontólogos escavando no deserto até acharem uma arcada dentária de espinossauro. Vale lembrar que essa espécie foi descoberta originalmente lá no Egito, então seria uma referência, né, bem legal. Só que infelizmente os produtores acabaram achando que essa introdução ela não era tão necessária assim, já que eles apresentaram o espinossauro em ação lá naquela cena do avião e tudo mais. Tá, mas ainda falando sobre o espinossauro, o legal, galera, é que existia uma cena que acabou sendo deletada que mudaria completamente a forma que a gente via esse dinossauro gigante dentro do filme. Segundo um dos ilustradores do filme, havia um motivo para ele ser daquele jeitão tão enfurecido. Isso porque o espinossauro seria na verdade uma fêmea se vingando do que fizeram com seu filhote. O conceito
dessa cena deletada envolvia os mercenários Cooper, Nash e Undine dando de cara com um jovem espinossauro perto de onde o avião havia pousado. Acontece que o Cooper acabaria atirando no filhote e isso seria o suficiente para a mãe espinossauro ter um ataque de fúria que resultaria nela caçando os personagens implacavelmente durante todo o filme. Então, de acordo com essa cena deletada, o que a gente estava vendo lá no Jurassic Park 3 não era um ser monstruoso indo atrás daqueles humanos puramente por diversão ou esporte, não. Na verdade, seria uma mãe que havia perdido seu filhote e estaria procurando vingança. Só que como a gente está falando de um filme de cenas e ideias descartadas, adivinha só? Essa ideia também acabou sendo descartada porque, de acordo com os produtores, ela fugia do ritmo do filme. E se você estava acompanhando os vídeos sobre Jurassic World Recomeço aqui no canal, você deve ter reparado que a gente trazia muito conteúdo envolvendo vazamentos da trama que os brinquedos oficiais de Jurassic World estavam entregando pra gente. E não vai achando que isso só acontece atualmente. Não, na verdade, muito pelo contrário. Desde aquela época lá do Jurassic Park 3, isso já rolava. Na época do terceiro filme, tivemos uma linha de brinquedos que mostrava o Alan Grant em uma moto ao lado de um Velociraptor. Espera aí, Eric, mas eu vi o Jurassic Park 3 e não tem nenhuma cena desse tipo não. O Alan Grant em cima de uma moto? Não rola isso não. Eu sei, não precisa se preocupar achando que você está com falta de memória ou coisa do tipo. O que acontece é que essa ideia até estava presente nos primeiros esboços do roteiro, mas acabou sendo descartado por ser considerado muito difícil de filmar. Isso porque a cena envolvia uma grande perseguição em alta velocidade, onde Alan Grant usaria uma motocicleta para escapar dos Velociraptors. Vale ressaltar que toda essa cena começaria dentro de um edifício, onde iria rolar uma invasão do grupo de raptores, e isso obrigaria os personagens a fugir do local. Uma outra coisa que foi revelada nos brinquedos oficiais de Jurassic Park 3, mas não estava presente no filme, foi o Pteranodon mamute. É bem verdade que nós chegamos a ver uma cena com um grupo dessa espécie atacando os humanos em determinado momento. Só que essa cena também contaria com a presença desse Pteranodon gigantesco, muito maior do que todos os outros que estavam no bando. Ele supostamente seria o líder do grupo e sua envergadura chegaria até 20 metros. Ou seja, quase o dobro do tamanho normal de um Pteranodon adulto. Voltando a falar sobre os raptores, existiam mais cenas deles que também foram descartadas do filme. Para vocês terem uma ideia, até a presença de um raptor vermelho como o alfa do grupo chegou a ser cogitado para o filme. Mas o que eu gostaria de falar mesmo são os ataques brutais dos raptores que acabaram sendo cortados do filme. O primeiro deles é sobre o momento em que o Desk acaba sendo morto por eles. No filme, vemos um dos raptores usando as suas garras como uma foice nas costas do personagem, até que outro raptor chega para dar uma mordida fatal na sua cabeça. Porém, na versão estendida do filme, veríamos um Desk tentando lutar por sua vida com um pedaço de madeira. Obviamente, isso não daria certo e o destino do personagem seria o mesmo. Só que mesmo assim, mostrar o personagem lutando pela própria vida perante os raptores que iam destruir ele, teria sido muito mais fera. Inclusive, existem imagens de bastidores que confirmam que essa versão foi gravada, mas acabou que no corte final, nós vemos apenas o desfecho dela com um Desk caído no chão. Outro ataque impiedoso acontece com Ben, o namorado da Amanda Kirby, que teve a sua cena deletada. No filme só é mostrado o esqueleto do personagem surgindo do nada, mas na versão original, veremos que ele acabou sendo atacado pelos raptores após seu paraquedas ficar preso nas árvores. O mais interessante é que a câmera de Eric teria gravado todo o ataque, o que acabaria com o mistério sobre o que rolou com esse personagem. Só que nada disso que eu tô falando se compara a esse outro ataque que também foi causado pelos raptores, que foi descartado também. Acredite se quiser, mas existia um rascunho que, após o espinossauro atacar os sobreviventes na jangada, ele seria atacado e morto por um bando de raptores. Esse desfecho serviria para mostrar que os Velociraptors eram de fato os grandes predadores da ilha, embora o foco do filme fosse muito mais para o espinossauro. Só que calma aí, galera, porque esse não é o único final alternativo que Jurassic Park 3 tem. Também existe uma cena de encerramento do filme que mostraria um grupo de pterodontes atacando helicópteros de resgate por confundi-los com outros predadores. Isso inclusive é mostrado em alguns storyboards e aparentemente a ideia era deixar essa impressão que o perigo ainda estava bem longe de acabar. Por outro lado, existe também um final alternativo que encerra completamente a história. No caso, eu estou me referindo ao bombardeio que a Ilha Sorna sofreria no final, resultando no fim dos dinossauros que haviam nela. Essa cena também está presente em alguns storyboards, mas foi descartada provavelmente porque ela impediria que a franquia voltasse a esse local em algum filme futuro. Só que o curioso é que algo parecido acontece na Ilha Nublar, lá em Jurassic World Reino Ameaçado,
onde a ilha é bombardeada. Essa cena ela é super marcante e me faz eu ficar me perguntando o que teria sido se algo desse tipo acontecesse lá no Jurassic Park 3 há vários anos atrás. Será que o impacto poderia ter sido o mesmo? Tá, mas agora falando de algo que eu não consigo imaginar é como esse filme seria se não existisse o espinossauro sendo o grande vilão, o antagonista principal. Só que acredite se quiser, mas isso chegou a acontecer. Não é que ele não estivesse presente na trama, porém originalmente os planos eram de que o predador principal da ilha fosse o Baryonyx. Até mesmo o Suchomimus foi considerado para esse papel, embora me pareça que ele fosse a última opção. Eu digo isso porque no caso do Baryonyx, existe até uma versão da logo de Jurassic Park 3 com o seu rosto, além de storyboards mostrando como seria alguma das suas cenas. Só que no final, a escolha foi pelo espinossauro, porque era uma novidade da franquia. Outra espécie que também seria apresentada nesse filme é o Mosasauro. Sabe aquela cena onde os personagens visitam uma instalação de pesquisa abandonada? Então, originalmente, essa parte ela seria bem maior e acabaria com eles encontrando uma enorme piscina de contenção onde dois mosassauros filhotes nadavam em completo silêncio. Essa teria sido a primeira vez que nós veríamos essa espécie, que acabou aparecendo muito depois nos filmes do Jurassic World. Parece que as limitações técnicas que eles tinham lá naquela época fizeram com que essa ideia de colocar o Mosasauro já em Jurassic Park 3 acabassem sendo descartadas. Quem também quase deu as caras nesse filme foi o Carnotauro, que originalmente estava sendo cogitado para substituir o Ceratosaurus. Inclusive, existia um plano para que esses dois se enfrentassem em algum momento do filme, justamente para mostrar o impacto de uma luta entre predadores dessa magnitude. O mais interessante sobre o Carnotauro que veríamos nesse filme é que o seu DNA contaria com características de camaleão, dando a ele a capacidade de se camuflar pela floresta. Outra curiosidade é que essa espécie também foi cogitada para aparecer no mais recente Jurassic World Recomeço, porém ele novamente foi descartado. Só que dessa vez quem pegou o lugar do Carnotauro no filme foi o Mutaton, embora sejam espécies completamente diferentes. Tá, mas agora eu quero saber de vocês, e aí, qual dessas cenas deletadas e ideias que acabaram sendo descartadas do Jurassic Park 3 você mais gostou? Qual delas você gostaria que tivesse entrado no filme? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não sai desse vídeo antes de deixar o like e ó, se inscreve aqui no canal, pô, não custa nada. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!